Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma live e vamos receber os nossos queridos irmãos que vão participar conosco. Vamos chamar o nosso querido irmão Tiago Rosas. Ele vai estar conversando conosco para trazer aqui um assunto muito importante. Já vou chamar aqui o Tiago. Conversar sobre a vocação do professor da escola dominical e o preparo necessário para isso. Oi, Tiago, a paz do Senhor. Já está me ouvindo, Tiago? A paz do Senhor, como você está? Olá, pastor Kleber, Pai do Senhor Jesus, eu estou ouvindo, apenas ainda não está aparecendo aqui para mim a minha imagem aqui na tela. Certo, para mim já apareceu, tranquilo, vários irmãos que estão chegando, que estão entrando na nossa live. Satisfação ter você aqui conosco e podermos ter essa boa conversa. Como você está? Firme e forte, meu irmão, a satisfação é toda minha poder estarmos aqui nessa live para fazer algumas colocações, ponderações e orientações de modo geral para os nossos professores de escola dominical em todo o Brasil. É, Uma tarde de é, sábado muito agradável aqui em Campina Grande, na sim, Paraíba. Eu, que eu bom. me lembro agora do relatório, né? Os irmãos e irmãs secretários do EBD, quando preenchem o relatório do EBD no domingo de manhã, costumam anotar até mesmo o tempo, se o tempo está bom, se o tempo está chuvoso. Eu diria que o tempo está ameaçador. Que bom, graças a Deus. Natal tá abafado, quente hoje. Choveu pela manhã e agora à tarde tá bem quente. Mas que bom, Tiago, graças a Deus. Os irmãos que estão chegando e já mandando um abraço para vários irmãos que estão aí conosco. Eu quero lembrar aqui, o pastor Tiago Rosas é casado, cursou letras na Universidade da Paraíba, teologia também, e administra o EBD Inteligente, o perfil no Facebook, e é coordenador da escola dominical em um dos setores da nossa igreja Assembleia de Deus ali em Campina Grande. Autor de várias obras, entre elas reflexões contundentes sobre escola bíblica dominical, e é uma obra que vale a pena ser lida. E que bom nós podemos estar conversando nessa tarde, a nossa conversa sobre a vocação e o preparo do professor da escola dominical. E aí, Tiago, nós vamos começar pensando sobre a vocação do professor. Quando a gente fala de vocação, a gente fala de chamado, né? E esse chamado, ele tanto é interno quanto externo, né? É interno porque é o Espírito Santo quem convoca, quem chama, quem dá ao crente esse chamamento. E é externo porque serviços como esse só podem ser exercitados no corpo, né? Ninguém pode ser professor se não tiver aluno. Então, tem que ter uma oportunidade, uma classe para que ele possa ensinar. Mas aí os irmãos que estão agora entrando, conversando, outros que vão assistir depois, poderíamos começar a pensar o que é a vocação, como alguém descobre a sua vocação, como é que eu percebo que Deus me chamou para a área de ensino. O dom de ensino é um dos dons relacionados nas Escrituras. Como é que você vê essa questão da vocação para o professor da escola dominical? É verdade, pastor Clauber. Eu costumo dizer que existe o professor por vocação e existe o professor de ocasião. Nós temos muitos professores de escola dominical no Brasil que são professores de ocasião. São pessoas que não foram exatamente vocacionadas para o ensino, mas que estão lá, vamos dizer, numa expressão bem popular, tapando o buraco, né? Prestando serviço que é importante para as suas congregações locais, enquanto aqueles que são verdadeiramente vocacionados por Deus se apresentam para o trabalho. Eu ouso Perfeito. dizer, talvez, que a maioria das pessoas que estão envolvidas hoje
no corpo docente das escolas dominicais no Brasil são professores de ocasião. São músicos por vocação, são líderes de outros trabalhos por vocação, pastores por vocação, mas professores de ocasião. O professor vocacionado é aquele que, de fato, tem uma chamada divina e uma capacitação divina para esse trabalho de ensino sistemático e regular da palavra de Deus. Ele não necessariamente tem uma formação acadêmica a nível superior. Se isso for possível, melhor ainda, porque a formação secular acadêmica deve agregar a vocação que ele tem. Inclusive, né, eu já antecipo uma colocação prática no sentido de aqueles que percebem ter uma vocação de Deus para o ensino, busquem uma profissão, uma formação universitária que seja compatível com essa vocação e não conflitante com ela, porque isso vai ajudar tanto na área secular quanto também na obra de Deus. Então, o Senhor tem vocacionado muitos, né, desde o primeiro século até hoje, para suprir essa área de ensino sistemático da palavra de Deus na igreja. É verdade. Eu penso que o que você está falando é muito certo e muito sério, porque, inclusive, nós podemos entender que aqueles que foram chamados para o pastoreio, por exemplo, o dom de pastor, ele deve buscar uma qualificação para isso, né? Entender o que são as necessidades da formação de um pastor. O que foi chamado para a música também deve cursar, fazer curso e preparar-se para isso. Assim também o que foi chamado para o ensino deve buscar aquilo que é necessário, porque a ciência da didática, da pedagogia, das metodologias, tem muito para contribuir para o crescimento e a formação de alguém que lida com a área de ensino. E se alguém se sente vocacionado, deve procurar isso também, claro. Exatamente. O apóstolo Paulo disse que aquele que foi chamado para ensinar, ensine, né? Carta de Paulo aos Romanos. Então, se alguém se sente vocacionado para a área do ensino, deve aperfeiçoar essa vocação por meio da preparação. Primeiro vem a vocação e em seguida deve haver a preparação. E muitas vezes a academia, o ambiente universitário, ou o curso técnico favorece essa formação através de uma base pedagógica, didática, histórica, filosófica, etc. É tão interessante isso, Thiago, que a gente logo percebe assim, como o dom aflora e como ele aparece exatamente nessas questões, porque às vezes é aquele menino que está ali na classe, mas de repente tem a oportunidade, o professor cede a oportunidade para ele dizer alguma coisa, e ele, mesmo sem ter formação ainda, mas ele já tem desenvoltura na fala, ele já sabe explicar as questões com uma ordem lógica do pensamento, e você percebe que é alguém que realmente já está sendo direcionado por Deus para essa área e que, logo que se percebe isso, deve começar a buscar a preparação necessária para essa questão. É verdade. O pai dentro de casa, o pastor na igreja, o líder do grupo de jovens no seu departamento, o próprio professor da escola dominical em sua classe, deve ter essa visão aguçada, essa percepção, quando alguém evidencia características que são próprias da vocação para o ensino. É um filho, é uma ovelha, é um aluno, é um membro, é um componente do conjunto, por exemplo, de jovens, de senhoras, do coral, ou mesmo da banda, que evidencia uma habilidade para falar em público, uma segurança na argumentação, tem uma desenvoltura para escrever bem, falar bem, tem uma inclinação para a leitura, é alguém que gosta de ler, de pesquisar, de dominar. Então, esses são sinais de uma pessoa que foi vocacionada por Deus. Tendo percebido isso, quem é líder sobre esta pessoa deve orientá-la e encaminhá-la para aperfeiçoar-se na chamada de Deus para ela. Afinal de contas, disse Jesus, a seara é grande,
poucos são os ceifeiros. Então a gente precisa perceber os vocacionados, prepará-los e dar-lhes o devido espaço para o trabalho. É verdade. Mas aí, Tiago, quando essa pessoa se apercebe, alguém descobre, ou ele mesmo tem essa percepção que tem o chamado para o ensino. Claro que aí não vai cair de paraquedas numa classe no dia seguinte e começar a ensinar, e ele precisa então começar a preparar-se, né? Por onde começa esse preparo, como é que o que é que o professor precisa de dedicar-se para essa preparação antes de iniciar a dar a sua aula ou a entrar numa sala de aula? Como é que você orienta essas questões? Pastor Cláudio, eu creio que é como um caminhão com muitos eixos. Nós temos ali o eixo da formação pessoal, no sentido de desenvolvimento moral, ético, social, cultural, intelectual. Nós temos o eixo da formação espiritual, porque nós precisamos de professores espirituais, visto que estamos falando de escola bíblica dominical, portanto, de um braço da igreja que se estende para levar o ensino da doutrina. Nós não podemos ter professores que têm uma boa homilética, que fazem uma boa exegese do texto e, no entanto, têm uma vida desregrada, uma vida que peca pelo mau exemplo. Nós precisamos ter professores que tenham uma vida espiritual em dia diante de Deus e que desfrute do bom testemunho e reputação diante da igreja. E aí nós também temos o eixo da formação, nas matérias afins que serão próprias para o professor em sala de aula. É a formação pedagógica, é a formação teológica, é a formação nas disciplinas bíblicas e também nas disciplinas relacionadas à educação cristã. Então, como eu diria em palavras simples e concisas, quando alguém se percebe vocacionado para o ensino, ou quando o líder percebe que há um membro da igreja vocacionado para o ensino, deve-se estimular essa pessoa a prosseguir nos seus estudos seculares. É importante que, se não se fazer uma faculdade, que seria o ideal, mas que pelo menos conclua o ensino médio, porque a gente precisa aprender a ler, a escrever, a pensar, a examinar, a raciocinar, a ler as coisas que acontecem em nossa volta. E a escola nos auxilia nesse preparo básico, né? É verdade. Eu Também, acho, Tiago, que uma coisa muito importante aí daquilo que você está falando também é a questão da leitura, né? Porque verdade. nós não sabemos muito por nós mesmos, mas na verdade descobrimos muito mais por aquilo que os outros já receberam, né? Porque nós temos uma herança cultural gigante no mundo e achar que eu cheguei agora e já sei de tudo ou de alguma coisa é extremamente complicado. Então, como eu posso me apropriar dessa imensa cultura cristã, evangélica, bíblica, que já existe há milhares de anos, através da leitura? Sem dúvida, a leitura ela é imprescindível para aquele que prega e ensina a palavra de Deus. Eu não acredito em um bom professor de escola dominical que não tenha o hábito da leitura. Já diziam aí os mais experientes, né, que a leitura nos ajuda a pensar bem, falar bem, agir bem. A leitura de fato expande a nossa mente, não só em termos de conhecimento, de formação acumulada, mas de raciocínio. Ela nos ajuda a examinar o mundo em nossa volta e também nos auxilia no próprio estudo e compreensão da palavra de Deus. Se fala em hermenêutica e exegese, mas ninguém irá dominar as ferramentas da hermenêutica e exegese para fazer uma interpretação correta e uma aplicação adequada do texto bíblico se não tiver uma boa bagagem de leitura. Então É eu verdade. digo que aquele texto de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, é um versículo chave no ministério de um professor da EBD. Persiste em ler. É verdade. Eu tenho dito em alguns lugares assim, olha, a minha biblioteca vale mais do que o meu carro. Então eu acho que é uma indicação da gente ver aonde está
o seu coração, né? Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Então, a gente tem que pensar nessas coisas também. Mas aí, além dessas questões de leitura, de formação, que isso tudo é muito importante, alguém escreveu aqui falando também sobre o compromisso, como é importante, né? Eu vi muito tempo atrás, acho que o pastor Bill Hybels escreveu sobre os 3 Cs do serviço cristão. Aí ele fala o primeiro C é caráter, o segundo C é competência e o terceiro C, compromisso. Ou seja, que às vezes tem pessoas, você começou falando o correto, o primeiro é o caráter, se você não tem uma formação em um caráter cristão, você está desabilitado, porque Jesus disse assim, aprendei de mim que sou. Se eu não sou, não tenho o que ensinar, então começa por aí. Depois vem a competência, que aí vem pela capacitação, e o compromisso, porque infelizmente nós temos às vezes gente na nave do templo que tem conhecimento, que tem formação, mas não quer ensinar, não quer envolver-se com a escola bíblica dominical, o que é uma lástima, mas infelizmente isso acontece. Então, o professor, quando Paulo disse haja dedicação ao ensino, envolvia todas essas coisas também, não é? Sem dúvida alguma. O professor precisa ter, de fato, esses 3 Cs: caráter, competência e compromisso. Eu gostaria muito, inclusive, que quem está aí acompanhando essa nossa transmissão anotasse, então, esse tripé, né? Esses 3 Cs: caráter, competência e compromisso, nessa devida ordem. É verdade. Bom, e aí depois que a gente pensa o professor tem uma base, né? Está os 3 eixos que você citou, ele está montado nisso para começar a ensinar, e aí eu vou dar aula. E como é então a necessidade da pesquisa, da leitura, do preparo da lição, como é que ele vai se preparar para chegar bem diante de uma sala, seguro do conteúdo e pensando em todas as questões que ele vai abordar nessa aula? Graças a Deus, pastor Clauber, o nosso alunado está cada vez mais exigente. Os É nossos verdade. próprios alunos estão cada vez mais exigindo professores com esses 3 Cs que nós acabamos de falar. Professores de caráter, competentes e compromissados. Então, as próprias classes têm exigido esse preparo por parte dos professores. O professor precisa ser um homem ou mulher de leitura regular da Bíblia Sagrada, precisa ser alguém que esteja lendo corriqueiramente e estudando a Bíblia Sagrada, munindo-se, se possível, de bons comentários bíblicos que o auxiliem na interpretação e compreensão do texto sagrado. O professor precisa ler e estudar a fundo, não apenas na superficialidade do texto, as lições dominicais, nunca indo para a sala de aula ministrar de improviso. A improvisação, ela tem sido uma das causas para a redução de muitos alunos, a evasão, para usar um termo técnico, de muitos alunos de escolas dominicais. Professores que Eu não se acho que preparam e acham que podem falar qualquer conteúdo no improviso em sala de aula. O professor é tem que ler verdade. Bíblia, ler a lição e expandir o estudo da lição utilizando outros auxílios, livros teológicos, livros de cunho histórico. Por exemplo, nós vamos estar estudando agora a carta de Efésios, e a primeira lição vai trazer ali apontamentos de ordem histórica, geográfica, contextualizando histórica e culturalmente a missão. Se o É verdade. professor não for desses recursos para aprofundar a pesquisa, ele vai ficar apenas em sala de aula, lendo e repetindo o conteúdo da lição, fazendo vagos e desinteressantes comentários em sala de aula. Doutor Tiago, eu estudei também música e regência, e eu tinha um professor de regência que ele dizia que tinha 2 tipos de regente. Um regente que tinha a música na cabeça e o outro que tinha a cabeça na música. Aí ele dizia o que tinha música na cabeça é que sabia a partitura de cor e sabia como, olhava para ela só para conferir. E o que tinha a cabeça na partitura é o que não tinha estudado antes, então enfiava a cara na partitura para poder conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que tem uns que
têm a lição na cabeça e outros que têm a cabeça na lição, porque é apenas com a cara na lição, lendo o texto do comentarista e comentando amenidades a respeito daquilo ali, o que é completamente desnecessário, porque se fosse para ler a lição somente, em casa o aluno já teria feito. É verdade. Quando o eunuco, voltando de Jerusalém, Filipe o encontrou no deserto, Filipe perguntou: entendes o que leis? E o eunuco lhe respondeu: como posso entender se não há quem me explique? Observemos que o eunuco já estava lendo. Para ler, ele não precisava do auxílio de Filipe. Assim também nossos alunos. Para ler a revista, eles não precisam do nosso auxílio, a não ser os alunos que são não alfabetizados. Mas a maioria do nosso povo sabe ler, então ler a lição eles fazem. O que nossos alunos precisam, como o eunuco precisou, é de alguém que explique para eles. O professor deve ser um explicador. E a própria palavra hermenêutica, lá no étimo, na origem da palavra, diz respeito àquele deus mensageiro Hermes, que vinha do panteão, vinha lá de Zeus, como mensageiro para os homens. Então Hermes recebia a mensagem de Zeus e traduzia em uma linguagem que os humanos podiam entender. Penso eu, mal comparando, que assim é o professor. O professor deve ler a lição, estudar junto com a Bíblia, compreender e esmiuçar isso em uma linguagem que os alunos possam entender, receber e colocar em prática. E aí, como é importante a pesquisa, a leitura, né, o entendimento. Você citou agora há pouco a Epístola aos Efésios, né, e como é importante a pesquisa sobre isso. E também nesse trimestre a revista de jovens vai falar sobre o livro de Josué. Eu até preocupei-me de gravar um vídeo, fiz até algumas ilustrações e tal, para tentar entender, porque nós estamos falando de uma situação que envolve história, geografia e uma série de coisas que, se você não compreende, fica difícil para ter a percepção exata do que é o texto, né? As chamadas disciplinas complementares, né? História, geografia, arqueologia, todas essas coisas são necessárias e importantes para que o professor traga um entendimento correto, além, claro, da hermenêutica, de todas essas questões. E isso tudo tem que ser feito antes da aula, né? O professor já tem que chegar em aula com o seu plano de aula preparado, sabendo exatamente o que ele vai trabalhar com os seus alunos. É verdade, pastor Clauber. Um dos professores do pentecostalismo, lá no início do século passado, um dos mais conhecidos, renomados e respeitados mestres, o Maya Pirma, ele costumava dizer, inclusive ele escreveu um livretozinho, ainda, se não me engano, da década de 40, ensinando com êxito na escola dominical. Esse livro foi publicado pela editora Vida, em língua portuguesa. O Pirma dizia que o professor deve munir-se do maior volume de material possível, preparando-se para a aula. Não que esse professor deva levar, dizia o Pirma, todo o conteúdo para a sala de aula, pois ele nem teria tempo, nem teria condições cognitivas, intelectuais, capacidade para isso, nem também os alunos teriam condições de receber tanto volume de informação. Mas o professor deve ler, buscar, pesquisar o quanto puder acerca de um assunto, para que, ao ministrar sobre esse assunto, ainda que concisamente, ele tenha a segurança, o conhecimento necessário, inclusive para oferecer respostas aos seus alunos quando eles assim indagarem. Vou lhe dar um exemplo, pastor Clauber, e também aos nossos irmãos que nos acompanham. Há alguns anos atrás, esse foi um episódio que aconteceu e nunca me saiu da memória. Eu era superintendente de escola dominical em uma congregação, naquela revista que nós falamos sobre Jeremias. Isso aí tem mais de 10 anos já, eu acho, que nós ministramos a revista sobre o livro de Jeremias. E teve uma das lições onde nós falamos sobre as cisternas rotas. Essa é a expressão que consta na versão Almeida corrigida e foi a expressão utilizada na revista. Cisternas rotas. Deus dizendo através de Jeremias que o povo de Israel tinha acabado com cisternas rotas.
E aí o professor, ministrando a lição em sala de aula, foi interrompido 3 vezes. Lembro-me como se fosse hoje. 3 vezes, uma aluna interrompeu o professor perguntando: professor, o que são cisternas rotas? O professor apenas ignorou a pergunta da irmã, fingindo que não tinha ouvido para não ter que responder. Deduzi eu que ele não sabia a resposta. Bem, se esse professor, no preparo da lição, que ninguém é sabe tudo, né, pastor Paulo? É Ninguém verdade. também é um dicionário, uma enciclopédia de Alexandria ambulante. O professor também é ignorante em muita coisa. Mas o professor que se prepara devidamente para ministrar uma lição, aquelas palavras ou expressões que não são de uso cotidiano regular, que ele não conhece, não domina, o que ele deve fazer? Ir aos dicionários, e agora nós temos a internet, né? Todo mundo tem internet, você dá uma bugada lá, ligeirinho você encontra o significado daquela palavra, daquela expressão, para levar a resposta para o seu aluno, em vez de fingir que não ouviu a pergunta, que é de uma indelicadeza irresponsável. É verdade. Além do que, dentro de uma lição onde ele já viu a palavra, já teria contato com isso antes, né? Quer dizer, não justifica ele ter visto essa questão antes e não ter consultado o dicionário. E se me Eu vivi... permite, Kleber, eu À queria vontade. dizer, aproveitando o gancho que você falou aí, que fez escola de música, não foi? Foi isso? Escola de música? Isso, isso. Eu costumo dizer, e se não me engano, eu devo ter dito isso também no meu livro Reflexões Conceitos sobre a EBD. Tem professores que são professores de 3 notas só. É o professor que é só, fá, lá. Ele não explica, ele não ilustra, ele não dinamiza a aula. É só falar. Só fala, fala, fala a aula inteira e ainda vê a participação do aluno como uma ameaça. O É verdade. professor não, ele vê a pergunta do seu aluno como uma ameaça, como uma afronta. Mas eu gosto do que dizia o nosso mestre, que agora descansa no Senhor, pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto dizia que o professor bem preparado não tem medo de perguntas difíceis. É verdade. E além do que, a aula ela se torna muito mais dinâmica, muito mais interessante com a participação dos alunos, né? Quando olhamos Jesus Cristo em seus métodos, você percebe que ele usava muito o método de perguntas e respostas, Verdade. exatamente porque ele queria provocar no aluno, né? Alguém chegava e dizia: mestre, como faço para isso aqui? Aí Jesus disse: como é que a lei diz? Ora, Jesus conhecia a lei, claro que ele sabia, mas ele queria que o mestre da lei dissesse. Aí quando o mestre da lei dizia o que a lei dizia, ele pergunta assim: e você interpreta isso como? Ou seja, Jesus está provocando, né? Ele quer a participação porque ele quer construir um argumento em cima daquilo que o aluno já sabe. E só tem como descobrir o que o aluno já sabe se você der a chance dele perguntar, dele dizer alguma coisa, dele falar, e por aí vai. Então, acho que o professor que está bem preparado, ele não só não ignora a pergunta do seu aluno, como ele até provoca isso, né? Ah, é verdade, pastor Clauber. É uma das leis do ensino, inclusive, né? O John Milton Gregory já dizia isso, né? Isso. Que nós ensinamos por meio de perguntas, perguntas provocativas, para extrair da mente do aluno um conhecimento que está lá latente. Nós não podemos encarar, inclusive, já é ultrapassada essa teoria, de que nossos alunos são uma tábua rasa, que estão ali apenas para receber informações e nós, professores, vamos despejar sobre eles. Eu acredito na perspectiva de ensino como construção por meio da interação entre o professor e o aluno. E, claro, falando do ensino da palavra de Deus, a palavra de Deus ela sempre terá voz maior, primazia e supremacia em sala de aula. Mas professor e aluno precisam dialogar entre si. O aluno pergunta ao professor para entender, o professor pergunta ao aluno para extrair da mente dele o conhecimento que ele já tem e, a partir desse conhecimento, oferecer a resposta para o aluno que talvez até ele já tenha, mas apenas não sabe formular, juntar as ideias que ele já absorveu e expressar isso. O professor tem que ser um facilitador do aprendizado. É verdade. E daí você vê a grande dificuldade que nós temos com muitos dos nossos professores.
Eu sei que, claro, nós temos uma questão que você aborda bem nesse livro, inclusive, muitos dos nossos professores são voluntários, né? Porque nós não temos professores profissionais que foram pagos para estar dando aula, mas o fato dele ser um voluntário não quer dizer que ele possa ser irresponsável com relação a isso, porque precisa da dedicação para o ensino. Aliás, Tiago, capítulo 3, né, diz: muitos de vocês nem queiram ser professores, sabendo que os que ensinam vão ser mais cobrados, né? Haverá maior juízo. Aquilo que vovó dizia: quem não pode com o pote não pega na rodilha. É verdade, é verdade. Então, se não há a dedicação, ou se não quer se dedicar a fazer, de fato, não deveria nem aceitar o encargo, porque se vai fazer, precisa fazer bem feito, porque a responsabilidade do professor sobre a formação dos alunos é muito grande. É verdade, nós somos influenciadores, e eu vou dizer mais, pastor Cláudio, que o peso do professor de escola dominical na formação de um membro de uma igreja, talvez eu cometa um engano agora, um equívoco, mas eu penso que o peso, a responsabilidade que um professor tem sobre um membro da igreja, na sua formação doutrinária e espiritual, é talvez maior que a de um pastor. Eu explico. O professor, ele toda semana está lá, na classe com seus alunos, ministrando uma lição bíblica durante pelo menos 60 minutos. Algumas escolas dominicais dão até 1h15, 1h30 para o professor ministrar. Os nossos pastores não têm essa oportunidade de ministrar 1h15, 1h30 toda semana para os alunos. Vamos ampliar essa questão, Tiago. Imagine que, além disso, você tem um pastor que está pregando para um público, mesmo que ele pregue 1 hora toda semana no culto de doutrina, mas ele vai estar pregando para um público que não tem a oportunidade de perguntar, de fazer essa interação. Ao mesmo tempo, também nós temos a dificuldade que em muitos locais no Brasil se adota o regime de rodízio e às vezes aquele pastor passa 1 ano, 2 numa congregação e aí já pula para a próxima, mas às vezes aquele professor já é professor daquela classe há 5, 10, 15 anos, então de fato a presença dele na formação desse aluno é muito maior do que a do pastor. É verdade, eu agradeço pela consideração, porque é justamente isso que eu quero dizer. Daí porque o professor deve perceber o peso de sua responsabilidade. E o quanto ele deve ter, voltemos aos 3 Cs, caráter, para influenciar seu aluno pelo exemplo, pois o nosso exemplo influencia mais do que nossas palavras, competência, formação secular, teológica, bíblica, para ensinar com segurança, com autoridade, a doutrina correta das Escrituras Sagradas, sabendo que ele será cobrado por Deus por toda palavra que ele disser, e compromisso para assumir o trabalho e levá-lo com responsabilidade. Lamentavelmente, muitos professores estão, como dizemos, no bom nordestinês, e os irmãos agora do sudeste e sul do país vão ouvir a expressão. Tem muito professor levando a sua classe com a barriga, empurrando com a barriga, fazendo a obra de Deus de todo jeito. Não pode ser assim. É verdade. E eu acho que aqui no Nordeste a gente conhece também muito bem a realidade de que quem gosta de improviso é violeiro. É verdade. O professor não pode ser violeiro, ele tem que gostar de pesquisa, de dedicação, de ensino. Eu vivi uma situação, Tiago, uma igreja onde eu fui fazer uma visita e chegando na manhã de domingo eu fui à escola dominical, eu, como disse, estava visitando. E o professor, naquela manhã, chegou para a classe e disse: irmãos, olha, infelizmente a minha semana foi muito corrida, tanta coisa para fazer e tal, e eu não pude nem pegar na lição. O que eu já vejo como uma situação muito complicada, porque vocês já geram uma expectativa negativa no aluno, dizendo para o aluno que você não estudou. Mas hoje pela manhã, eu levantei às 5 da manhã, no domingo, e estudei a lição hoje de manhã para nós estar estudando hoje com vocês.
E aí abriu a lição, um exemplo aqui, a lição número 5, leu o título da lição, texto áureo, verdade prática, e começou por ali. Aí quando ele levantou a cabeça, percebeu que tinha um aluno lá no final da classe com a mão levantada. Aí ele diz, tem um aluno que quer fazer uma pergunta. Pois não, ele disse, professor, é porque hoje é a lição 6. Meu Então, pai. então você imagine, quer dizer, ele passou a semana sem pegar na lição, resolveu estudar de última hora às 5 da manhã no domingo e estudou a lição errada, que era a da semana anterior. Imagine como fica a expectativa desse aluno. Quer dizer, se o aluno percebe que o professor não estudou, não pesquisou, não se preparou, como é a expectativa desse aluno com relação a essa aula? Pastor Cláudio, realmente muito inusitada a situação. Eu já ouvi histórias de professores que nessa coisa da improvisação levaram até a revista, não foi nem a lição trocada, levaram a revista de outro trimestre para a sala de aula e só perceberam quando abriram a sala de aula para ministrar. É Imagine, lamentável. imagine Eu como ainda quero estava bem atualizado, né? Eu ainda quero fazer uma ressalva, pastor Cláudio, nessa questão da preparação do professor, que é a seguinte: o professor tem que preparar, tem que pesquisar. Todo professor, via de regra, deve ser um bom pesquisador, um bom investigador. Entretanto, é preciso saber filtrar as nossas fontes, os Sim. locais onde nós estamos pesquisando, o que nós estamos consultando. Por exemplo, pastor Cláudio, esse trimestre, a classe de adultos, como já dissemos, vai estudar a carta aos Efésios. E entre os temas tratados, um deles será a questão da eleição e predestinação. Se eu não me engano, a terceira lição. Um É a lição 3. um professor me perguntou, Tiago, o que você acha do comentário do Nigel Henry? Você acha que é um bom comentário para me ajudar nesse trimestre? Eu disse, olha, é um bom comentário, publicado pela casa, CPAD, eu tenho lido esse comentário e tem me ajudado bastante. Entretanto, pondere que o Matthew Henry, ele era um pastor reformado calvinista, lá do século XVII. Então, naturalmente, quando ele for falar de predestinação, eleição e outros assuntos ligados à soteriologia, que é a doutrina da salvação, ele vai interpretar isso com viés calvinista, que não é a mesma interpretação do comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, e não é a interpretação nossa, de nós assembleanos e pentecostais de modo geral no Brasil. Então, se você não souber filtrar as suas fontes, você poderá acabar levando informações para a sala de aula que conflitam com a própria lição e até mesmo com a própria confissão de fé da sua igreja. Vou dar mais um exemplo ainda, pastor Cláudio. Eu congreguei numa igreja onde o pastor, para trazer uma história também inusitada como a que o senhor contou, congreguei numa igreja onde o pastor, homem de Deus, gente boa, ele levou um sermão impresso e distribuiu para a igreja o sermão que ele ia pregar, né? O estudo que ele ia usar, e se eu não me engano, durante o período pascal, inclusive como o período de abril que nós estamos vivendo agora. E ele ministrou, colocou o link lá no final, inclusive, da onde ele tinha tirado estudos. Mas, porém, além de o site dele ter tirado estudos ser um site adventista, ainda existia no próprio corpo do estudo informações que são tidas por nós como heresia, interpretações erradas, equivocadas. Como eu já conhecia aquele site e discerni isso no estudo, chamei o pastor em particular no final e expliquei a situação para ele. Qual foi a resposta, para minha surpresa? Ô, meu irmão, me perdoe, é que eu ia saindo de casa, quem tirou esse estudo da internet foi o meu filho, eu não tive tempo nem de ler direito, de revisar, e trouxe aqui para vocês. O pastor da igreja num culto de doutrina. Mas isso, infelizmente, tem sido comum entre os professores por improvisação e também falta de discernimento na hora de filtrar as fontes onde a consulta está sendo feita. É verdade. E aí, Tiago, a gente vê que, assim, dentre os 3 Cs, o C do compromisso é o compromisso com a assiduidade, com a pontualidade, é o compromisso com o respeito aos professores, mas também é o compromisso com a linha doutrinária da sua igreja.
Porque o Sim. professor, como alguém que está na ponta, vamos chamar assim, no fronte de batalha, formando aqueles alunos, mas ele só está ali porque lhe foi dada a confiança da igreja. Ou seja, ele é um agente da igreja para a formação daquelas pessoas. Ele não tem a condição em si mesmo de ser um formador, senão dentro da estrutura da igreja a qual ele pertence. Ele tem o direito de discordar de alguma coisa que a igreja que ele não ache boa da doutrina da igreja. Aí, por isso ele tem a opção, inclusive, de sair daqui e ir para outro lugar, se for o caso. Agora, ele não tem o direito de dar a sua interpretação pessoal para a formação dos alunos dessa igreja, visto que é a igreja quem está investindo nele como um formador. Logo, um dos compromissos que o professor precisa ter é com a linha doutrinária da sua igreja. Ele não pode fugir disso. Exatamente, pastor Cláudio. É preciso lembrar os professores que, a despeito do importante papel e peso que eles têm sobre a formação espiritual, doutrinária, teológica dos membros da igreja, ele ainda está sob a liderança e supervisão de um pastor. E ele não pode usar o espaço de sala de aula para conflitar com o pastor da igreja, para fazer um motim contra o pastor da igreja, contra o ministério, contra a convenção, contra a confissão de fé da sua igreja. E eu digo mais, muitos professores utilizam o expediente da escola dominical para ficar lançando ofensas gratuitas contra o seu pastor e contra o próprio ministério por pura ignorância, aliada a uma vaidade. São professores que não conhecem a realidade geral de sua igreja, não participam de reuniões de obreiros da sua igreja, nunca pararam para conversar com o pastor presidente de sua igreja, conhecer as demandas e necessidades da sua igreja. E nesta ignorância, muitas vezes ele vai para a sala de aula para ficar lançando ataques gratuitos contra o seu pastor, contra o pastor presidente, contra o ministério, contra a sua convenção. E desconhecem também a confissão de fé da sua igreja. Aliás, eu aproveito a oportunidade, pastor Cláudio, para recomendar a todos os assembleianos que estão nos assistindo agora. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é superintendente, secretário, professor de EBD ou um simples membro de igreja. Adquira a declaração de fé das Assembleias de Deus e leia para saber o que é que a Igreja Assembleia de Deus no Brasil crê e ensina acerca das principais doutrinas bíblicas. Isso vai até lhe dar maior segurança na hora de expor conteúdos relacionados em sala de aula. É verdade, Tiago. E um outro compromisso que eu acho que é muito importante para pensarmos sobre o preparo do professor é que ele deve estar comprometido com o aprendizado dos seus alunos. Um engenheiro é contratado, um engenheiro civil é contratado para construir um edifício. E espera-se que ele faça um edifício seguro, bem feito, segundo os projetos que foram definidos. Alguém vai no médico e espera que o médico o cure. Se o médico aplica uma metodologia de tratamento, utiliza uma determinada linha de medicação para tratar, e aquilo não está surtindo efeito, o médico não pode dizer é o seguinte: eu dei o remédio que eu achei que era bom, o paciente não ficou bom de ruim, e aí ele agora que se vire. Não, ele vai buscar uma outra linha, um outro exame, investigar cada vez mais, até atingir o objetivo, que é trazer a cura para o seu paciente. Ora, o professor também, de igual modo, deveria estar comprometido com o aprendizado. Se o aluno não está aprendendo, é porque talvez ele não esteja percebendo as questões do nível de aprendizagem, aquelas questões que a professora Marlene Lefever trabalha muito, que é a questão do tipo de aluno que nós temos, né? O que é auditivo, o que é visual, o que é sinestésico. E como é que nós vamos descobrir essas coisas? Primeiro, o professor precisa conhecer que tipo de aluno ele tem e depois buscar saber qual é a metodologia adequada para esse aluno. Como é que a gente pode
ajudar o professor nessa questão? É verdade. O professor tem que ter sempre em mente o seguinte: o meu aluno precisa entender o que eu estou expondo, precisa compreender e absorver o ensino e demonstrar esse aprendizado em uma mudança de vida, uma mudança que esteja refletida na prática. Se os meus alunos são os mesmos no final do ano, tais quais foram no início do ano, a mesma apatia espiritual, a mesma frieza, o mesmo desinteresse pela leitura da Bíblia, o mesmo desinteresse pela oração, a mesma omissão nos trabalhos da igreja local, o mesmo desinteresse no engajamento com a obra missionária, a obra social, a obra evangelística. Continuam agressivos, respondões, encrenqueiros. Então, isso mostra que o meu ensino, de duas uma, ou os corações deles são muito duros, estão tão petrificados ao ponto de a palavra não poder penetrar e fazer efeito, ou então eu realmente estou falhando, ou no meu conteúdo apresentado, ou no método que eu abordei, que eu usei para expor esse conteúdo. Então, o professor tem que buscar, como dizia Howard Henry, ensinar para transformar vidas, não apenas para causar uma boa impressão, não apenas para causar um impacto de circunstância, de momento, mas para transformar vidas. O seu aluno tem que ser, no final do trimestre, um crente melhor, um membro melhor da igreja, um servo melhor de Deus, um marido melhor para a esposa, uma esposa melhor para o marido, um filho melhor para os pais, um pai melhor para os filhos, um cidadão melhor para o mundo do que ele era no primeiro domingo do primeiro trimestre. E você, professor, deve trabalhar nesse sentido, orando, ministrando uma boa aula com bom conteúdo, tendo uma didática que facilite, ao invés de dificultar a recepção do conteúdo, uma interação com o seu aluno em sala de aula e também fora dela. Você precisa desenvolver laços afetivos com o seu aluno, comunicando-se com ele no dia a dia, até mesmo utilizando os aplicativos de internet, para que você acompanhe o progresso desse seu aluno e tenha você, em uma avaliação pessoal, a certeza de que o seu ensino está produzindo efeito. É verdade, Tiago. E aí você vê que assim, é uma grande responsabilidade, mas que bom que nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para isso, né? Porque Tiago diz, se alguém quiser sabedoria, peça a Deus, porque Deus inclusive dá e não lança em rosto. Então, outro compromisso muito grande que o professor precisa ter é com a busca espiritual, né? A vida de oração, porque se é o Espírito Santo que dá graça à fala do professor, essa fala dele, essa aula dele será muito mais transformadora para o aluno do que qualquer outra coisa, porque no final das contas nós não estamos sozinhos dando a aula, né? Nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É verdade, pastor Cláudio. O Espírito Santo é o nosso grande professor, que nos auxilia nesse trabalho de compreensão, prática da palavra e exposição da palavra. O professor precisa ser dependente do Espírito Santo. Eu costumo dizer, pastor Cláudio, que na obra de Deus, nenhum trabalho é meramente técnico. Nem mesmo o trabalho do tesoureiro na igreja é um trabalho meramente técnico. Todo trabalho na obra de Deus é um trabalho espiritual e que demanda o auxílio do Espírito Santo. Vou lhe dar um exemplo prático. Enquanto superintendente de escola dominical em uma de nossas congregações aqui em Campina Grande, certa vez uma professora, no meio da aula, uma professora do departamento infantil, no meio da aula me procurou, chorando, aos prantos. Ela era uma professora branquinha e ela estava vermelha, feita uma pimenta. E ela estava com muita raiva. E ela chegou para mim e para o meu companheiro que me auxiliava na superintendência e disse assim: eu não aguento mais. Ou eu ou aquelas crianças. Porque vocês vão para as favelas e trazem essas crianças, arrastam essas crianças para aqui e elas ficam dando muito trabalho, aperreando a gente. Eu disse, professor, nós não podemos dispensar essas crianças. Nós não podemos mandá-las embora, porque Cristo morreu por elas
E se a igreja abandona essas crianças, quem vai acolhê-las? Não é? O que a senhora tem que fazer, disse eu para ela, o que a senhora tem que fazer é orar com essas crianças e por essas crianças. Ela me disse, mas eu não fiz pedagogia para isso. Eu disse, professora, esse não é um trabalho para Paulo Freire, esse é um trabalho para Jesus Cristo. Não adianta querer só com técnica pedagógica resolver todos os poréns. Muitas dessas crianças vêm de lares devastados pelo álcool, pelas drogas, vêm de lares cujos casamentos de seus pais estão destruídos, irmãos viciados em drogas, na prostituição. A carga espiritual que essas crianças trazem para a igreja é muito grande. E se chegar aqui, não encontrar um povo, um corpo docente e dirigente que ore por essas crianças, que ame essas crianças e que abrace essas crianças, nós iremos perdê-las para o mundo e para o pecado. Graças a Deus, a professora compreendeu a situação, nem ela abandonou a sala de aula, nem, evidentemente, nós expulsamos aquelas crianças. Foi, inclusive, um dos melhores anos que eu tenho em minha lembrança e minha experiência com a escola bíblica dominical. Que bom. E aí é onde a gente precisa realmente entender que a função do ensino é a formação desses crentes e, ao mesmo tempo, a transformação espiritual. E que isso é um fator que depende de poder espiritual para que possa acontecer, né? Eu gosto sempre de pensar, pastor Tiago, que o professor de matemática, ele ensina matemática para que os alunos aprendam matemática. É cálculos, álgebra, todas as questões envolvidas. O professor de geografia ensina geografia para que os alunos aprendam geografia. Agora, o professor de Bíblia não ensina a Bíblia para que os alunos aprendam a Bíblia. Ele ensina a Bíblia para que os alunos aprendam a conhecer a Deus através das Escrituras. E aí é bem diferente, por isso que a formação pedagógica ajuda, mas não resolve, porque não é só o conteúdo, mas é o quanto de Deus essa pessoa vai conhecer através das Escrituras. E se a pessoa decorar o nome dos livros da Bíblia, dos apóstolos, e conhecer todos os fatos sobre a Bíblia, mas não conhecer o Deus da Bíblia, aí esse ensino não serviu de nada. É verdade, um grande prejuízo para escolas dominicais no Brasil tem sido professores não espirituais, professores que confiam demasiadamente nas técnicas e nos métodos humanos, mas que ignoram a necessidade de serem revestidos do poder e da unção do Espírito Santo para fazerem um trabalho na obra de Deus. Dizia Eduardo Baldes, no final do século XIX, os homens procuram métodos melhores, Deus procura homens melhores. Deus não unge métodos, Deus unge homens e homens de oração. Leonardo Ravenhill, no final da década de 50, dizia que a unção não é uma pombinha esvoaçante que anda por aí buscando lugar onde pousar. A unção ela tem endereço certo. E o endereço da unção é para aqueles que buscam na oração, na leitura da Bíblia, na consagração. Aproveito, inclusive, não estamos nos despedindo, mas eu aproveito para chamar os professores de escola dominical. O Brasil amanhã está se mobilizando para um dia de jejum e oração em favor da nação brasileira. Claro que o assunto específico é o coronavírus, mas vamos nós, professores, ao invés de criticar esse ou aquele pastor, o presidente ou quem quer que tenha mobilizado esse jejum, vamos dar as mãos, vamos nos unir. E dentre os propósitos de oração para amanhã, vamos colocar as nossas escolas dominicais, pois eu ainda creio que um coração totalmente entregue a Deus em oração pode causar um impacto muito maior. Eu tenho dito isso com muita segurança, pastor Cláudio. Digo isso do fundo do meu coração, sem hesitar. Um professor avivado pelo Espírito Santo, ele pode causar mais impacto na educação de um país do que o ministro da Educação do governo federal. É verdade, eu creio nisso também, e por isso que essa preparação do professor também precisa passar pelo espiritual, por uma vida de piedade, pela busca de experiências com Deus, até porque é aquela questão que já foi tratada aqui, quer dizer, como é que eu vou dar exemplo? E exemplo de quê? Como é que eu vou falar para o meu aluno em situações em que eu conversei com Deus
e ouvir a voz do Senhor em orientações para a minha vida. Se eu nunca tive experiências pessoais com Deus, que tipo de relacionamento com Deus eu vou ilustrar para o meu aluno? Então fica difícil para o professor ter uma aula que ele possa dizer ao aluno de algo que ele experimentou, se ele nunca teve experiência nenhuma com Deus. Aí eu lembro de Davi, que ia enfrentar Golias, que era um gigante, mas quando alguém questionou, ele disse: não, eu já tenho experiência, eu já matei leão, já matei urso, eu já fiz coisas desse tipo, e aí assim, agora é mais um, mas eu já tenho experiências para lidar com essas questões. Exato. O professor não pode ser um mero teórico, não é? Nós não precisamos apenas de teólogos de gabinete, ensinando nas classes de escola dominical, com muita retórica, com muita oratória, com muita técnica. Tudo isso é importante, ninguém aqui está desprezando. Já vimos desde o início da live falando sobre a importância do preparo intelectual, cultural, bíblico, teológico do professor. Entretanto, a escola dominical precisa de muito mais que isso. A escola dominical precisa de homens e mulheres que tenham um conhecimento pessoal de Deus e que estejam constantemente chamando seus alunos para também cada um viver a sua experiência com Deus. Aproveito, inclusive, pastor Cláudio, para dizer que aquele versículo, que é um dos versículos preferidos dos teólogos e de nós que somos ensinadores da palavra de Deus, quando Pedro disse crescer na graça e no conhecimento, conhecimento ali não é apenas o conhecimento teórico, o conhecimento da letra, a informação do texto. Pedro não está dizendo que a gente deve crescer na informação acerca de Jesus. Esse conhecimento que Pedro nos chama a crescer é o conhecimento pessoal, é o conhecimento do relacionamento próximo. É eu poder dizer, eu conheço o pastor Cláudio, não apenas de ouvir falar, mas porque eu dialogo com ele é meu amigo, nós temos um contato frequente. É isso que Pedro está me chamando a fazer. É crescer a nossa comunhão, é crescer a nossa intimidade, é estreitar os nossos laços de amizade e de proximidade com o Senhor. E eu penso que o professor de escola dominical, ele tem um papel importante acerca disso, de dirigir o seu aluno a Cristo, de levar o seu aluno para mais perto de Deus. Por isso, o professor tem que estar sempre chamando o seu aluno para ler a Bíblia, para fazer o seu devocional em casa, para orar, para frequentar os cultos na igreja e assim constituir, a partir de sua classe, uma igreja avivada para o Senhor. É verdade, pastor Tiago. Então, por isso que eu estou tendo alguns convidados, a próxima semana vou ter outros também, para nós conversarmos sobre esses temas, porque aproveitando que muita gente está aí de quarentena, eu penso que nós precisamos voltar melhores, mais preparados e aproveitando esse tempo para crescermos no nosso compromisso, na nossa intimidade com Deus também. E eu quero agradecer a maneira como o senhor nos aceitou o nosso convite e dizer que foi muito bom termos essa conversa, creio que foi muito esclarecedora para os professores da escola dominical e eu tenho ainda 2 minutos para o senhor fazer o fechamento da sua fala. Eu que agradeço, pastor Cláudio, pelo convite de aqui estar. Estarei sempre à disposição quando desejar ter essa interação, é boa. Eu tenho dito que uma grande lição que essa quarentena tem nos ensinado é que a igreja não pode mais demonizar a internet. Se até hoje existiam igrejas, pastores e crentes que diziam que internet é coisa do Satanás, então eu creio que depois dessa quarentena as pessoas vão rever o seu conceito e perceber como esse instrumento pode ser utilizado para a glória de Deus e para a nossa edificação. Eu quero convidar os irmãos. Me diga isso, onde é que alguém pode adquirir, como é que pode fazer? Muito bem, o livro Reflexões Contundentes sobre EBD, os irmãos podem adquirir diretamente comigo. É só me seguir nas minhas páginas pessoais, no Instagram Tiago Rosas Oficial, no Facebook também. Você entra em contato comigo, faz o seu pedido, eu envio esse livro para todo o Brasil. Tenho certeza que vai ajudar muito os professores de escola dominical a fazer um trabalho excelente em suas igrejas. Muito bem. Então, Tiago, Deus abençoe você, mas
com a sua família, aonde você atua, e que o Senhor continue lhe abençoando na obra que você faz. Amém, pastor Cláudio. Eu apenas quero chamar os irmãos para seguir também a página EBD Inteligente no Instagram e no Facebook. Isso, Deus abençoe. isso. É verdade. EBD Inteligente, segue lá, com certeza vai ser uma bênção. E a todos os irmãos que estão conosco, muito obrigado. Deus abençoe vocês, foi muito bom. E a próxima semana teremos mais conversas.